você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pela Rádio Paulo Freire AM 820 kHz. Este é um episódio da série Comida Boa e no Prato, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada, Amanda, e a todos que nos acompanham. E nesta série, nós vamos conversar com você sobre o acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente para atender a nossas necessidades. É isso que os especialistas chamam de segurança alimentar e nutricional, uma condição que no Brasil vem sendo cada vez mais ameaçada pela inflação. Fica difícil falar em segurança alimentar e nutricional diante de um custo de vida cada vez maior. Tal aumento surge acompanhado de um fantasma antigo, a inflação. Para entender a relação entre o aumento do preço dos alimentos e a inflação, vamos conversar com o economista e professor da UEPB, Felipe Reis. Seja bem-vindo, Felipe. Então, vamos começar. Ultimamente, estamos ouvindo bastante que a inflação aumentou, que o IPCA, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta e que tudo isso, de alguma forma, tem a ver com a inflação. Mas, afinal de contas, Felipe, o que é inflação? Olha, a inflação é o aumento generalizado, né, dos preços, e esse aumento generalizado dos preços causa a perda do poder aquisitivo das pessoas, das famílias, porque o preço dos serviços, o preço dos bens e dos produtos aumentam e a renda das pessoas, o salário das pessoas, não. Então, quando há um descompasso, né, entre a renda, o salário e os preços, sendo os preços aumentando mais rapidamente, então nós temos o caso da inflação. Então, é uma desorganização da economia que provoca esse aumento generalizado dos preços. Felipe, a gente sabe que a inflação já vem sendo um problema desde o governo do Itamar Franco. E por que agora ela voltou a assombrar o bolso dos brasileiros? Temos alguns fatores que estão influenciando muito o aumento dos preços no Brasil. Eu poderia retornar aí a partir de 2016. Né? 2016, quando o governo Temer assumiu, houve uma troca fundamental na gestão da Petrobras. Essa troca na gestão, foi colocado o Pedro Parente, mudou completamente como a Petrobras era administrada. E desde lá, no governo Temer, e continuando agora no governo Bolsonaro, com os militares à frente da Petrobras, essa política é uma política que privilegia os interesses privados e não privilegia mais os interesses da economia brasileira, como era antes. Então, um dos fatores, talvez o mais importante para a inflação brasileira hoje, seja justamente o tipo de gestão da Petrobras. Por que eu estou falando da Petrobras? Porque a Petrobras define, né, com essa nova política, um preço de venda de gasolina que é muito mais alto do que o seu custo de produção. E, portanto, ao elevar a venda do preço da gasolina, isso tem um rebatimento em toda a economia. Combustível aumenta, isso tem um rebatimento em todos os produtos, porque os produtos são transportados, né, e o transporte usa combustível, diesel ou gasolina. Então, isso é de forma generalizada. Então, a gente não pode falar de inflação no Brasil hoje sem entender o que está acontecendo na Petrobras. É o que se chama política de preço de paridade internacional, que a Petrobras tem adotado, e isso tem elevado muito o preço dos combustíveis. Esse seria o primeiro fator que a gente pode falar com calma para explicar depois como é que funciona. O segundo
seria uma falta de política de incentivo ao pequeno produtor de alimentos. No Brasil, nós temos a produção de alimento, basicamente 2/3, chegando até perto de 70% do que nós comemos todos os dias, é produzido pelo pequeno produtor rural. É o alface, o tomate, a batata doce, o inhame, né? A cebola. Então, basicamente, o que nós consumimos de alimento vem daí, desse pequeno produtor rural. Às vezes as pessoas se enganam, pensam que o agronegócio no Brasil é o que alimenta, mas não é. O agronegócio é para exportação. O que a gente, basicamente, 2/3 no mínimo, algumas estatísticas mostram até 70% do que o brasileiro come vem do pequeno produtor. E o que é que atualmente nós temos? Temos uma política de governo que reduz o apoio financeiro aos produtores rurais. Então, os produtores rurais estão numa situação assim, difícil, porque aí a gente tem que agregar o terceiro fator, que é a pandemia. Né? A pandemia reduziu muito a atividade econômica e, portanto, os preços, quer dizer, as vendas foram menores, porque as pessoas perderam os empregos, portanto, elas deixaram de comprar, os produtores, num primeiro momento, tiveram um aumento do armazenamento que tinham para vender, mas depois, percebendo que não conseguiam vender tanto, passaram a produzir menos. Então, vejam que é um encadeamento, né, de episódios. A cesta básica, né, é um conjunto, né, de alimentos, né, que são dos mais consumidos pela população brasileira e, portanto, reflete, né, o que a maioria da população brasileira consome em sua maioria. Assim foi estabelecida o que se conhece como cesta básica. E essa cesta básica tem os custos, seus custos de transporte, principalmente, né, são diretamente afetados pela política da Petrobras de preço de gasolina. Então, não dá para evitar, né, a repercussão da política de preço de paridade internacional que a Petrobras utiliza hoje, a repercussão dessa política sobre os preços da cesta básica. Então, eu falei da Petrobras, falei da falta e dos cortes, inclusive, dos cortes dos incentivos ao pequeno produtor, né? Inclusive, o projeto de lei 823 de 2021 tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional e Bolsonaro vetou, né, obedecendo à política de Paulo Guedes, do ministro da Economia, que quer reduzir as despesas do governo. O terceiro é a pandemia, que aí é um problema de oferta. Então, basicamente, temos 3 elementos aí que, em conjunto, provocaram esse aumento de preços hoje no Brasil, no caso, o aumento dos alimentos. Felipe, você falou sobre paridade fiscal, que é o que está acontecendo com a Petrobras. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que significa isso no bolso do brasileiro? Certo. A expressão é paridade, preço de paridade internacional. Às vezes a imprensa utiliza a sigla PPI, né, preço de paridade internacional, que é o seguinte, vejam, a Petrobras produz petróleo aqui no Brasil. Então, seus custos são em real. E os custos da empresa Petrobras são mais baixos do que os custos das empresas estrangeiras que vendem petróleo, como a Shell, a Texaco, as empresas estrangeiras. Então, quando a Petrobras estava sendo administrada até 2015, buscando o desenvolvimento nacional, o que é que a Petrobras fazia? Ela calculava o seu custo de produção do petróleo, colocava em cima desse custo a sua margem de lucro, e aí vendia
a gasolina. Isso fazia com que as empresas estrangeiras, internacionais, ficassem com a margem de lucro muito pequena. Por quê? Porque o custo das empresas estrangeiras não eram em real. Os custos são em dólares. Então, elas têm uma posição de desvantagem aqui no Brasil quando concorre com a Petrobras, porque a Petrobras tem um custo menor do que elas, e elas têm um custo maior. Então, quando a Petrobras jogava no mercado a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, era preço mais baixo do que o que essas empresas estrangeiras gostariam de ter. Então, elas ficavam muito com a margem de lucro muito pequenininha. Isso incomodava muito essas empresas. Então, o que é que elas querem? O que é que seria bom para elas? Seria bom que a Petrobras, em vez de jogar no mercado a gasolina mais barato, aumentasse esse valor, porque assim elas conseguem ter um alívio, né, na diferença do seu custo para aumentar o seu lucro. E foi o que a Petrobras fez. Então, foi inventado esse preço de paridade internacional. Agora, o que é que a gestão da Petrobras faz? Calcula quanto é que a Petrobras gasta para importar o petróleo, porque a Petrobras passou também a importar a gasolina, desculpe, ela reduziu o refino do petróleo no Brasil, ou seja, as refinarias, né, que refinam o petróleo e transformam o petróleo em gasolina. Essa capacidade foi reduzida de propósito, então a Petrobras passou a vender o petróleo e comprar a gasolina. Então, quando a Petrobras faz esse cálculo de quanto custa importar, esse custo é muito mais elevado. E é esse custo que é mais alto do que a própria produção da Petrobras, que a Petrobras utiliza como parâmetro para dizer qual é o preço da gasolina. Então, esse parâmetro foi jogado para cima, né? Então, claro que, do ponto de vista da empresa Petrobras, a Petrobras aumentou a sua margem de lucro, porque o seu custo é baixo. E ela começou a utilizar a política de preço de paridade internacional, né, que é justamente a paridade das empresas estrangeiras. Então, para as empresas estrangeiras é ótimo, né? A Petrobras jogou esse custo lá para cima, a Petrobras acabou tendo um lucro maior, ela tem de fato um lucro maior agora, mas quem é que paga por esse lucro maior? É a sociedade brasileira, né? Porque todo esse preço mais alto dos combustíveis e do gás de cozinha que é derivado do petróleo, quem vai pagar somos nós e toda a economia. Então, é um problema muito sério. Então, a Petrobras é uma empresa fundamental para a economia brasileira e se as pessoas entendessem a importância da Petrobras, haveria muita manifestação na rua exigindo que a Petrobras volte a ser administrada não para beneficiar os interesses privados, estrangeiros principalmente, mas que volte a ser administrada para beneficiar o Brasil, ou seja, reduzindo o preço da gasolina para incentivar a economia. Foi lucrativo para eles, mas não foi lucrativo para a gente, né? Exatamente. Os preços dos alimentos e a inflação têm subido no mundo inteiro. Não é exclusividade do Brasil. Porém, aqui a situação é mais crítica. De acordo com a pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a alta de preços no país para 2021 é de mais de 7%, quase o dobro do esperado para países do chamado G20, grupo formado pelos ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia. Quais são os fatores para o aumento desses preços no mundo? E por que no Brasil esses números são mais gritantes? No mundo, esse aumento tem a ver com a pandemia. Ou seja, a pandemia provocou, né, a redução da atividade econômica. E essa redução da atividade econômica significa redução de produção de tudo. Então, do mesmo jeito que quando se para de produzir,
se produz, ou quando se produz menos, né, a quantidade disponível no mercado é menos de produtos e serviços, essa redução também provoca uma redução da criação de empregos. Então, menos pessoas têm empregos, e, portanto, quando as pessoas têm menos emprego, elas têm menos dinheiro disponível para comprar. Então, a economia é sempre uma cadeia, né, que não para. Então, a pandemia foi um problema que afetou o mundo todo. Então, a redução da oferta, né, a economia funciona com duas grandes variáveis básicas, que é a oferta e demanda, né? Ou às vezes também se chamada de oferta e procura. Então, a oferta durante a pandemia caiu, né? E caiu também a demanda, porque como as pessoas, né, perderam os seus empregos, então, de forma geral, todo mundo, houve uma queda da renda de forma agregada. Então, a pandemia responde, né, por essa situação conjuntural de redução da oferta, e pela lei da oferta e da demanda, sempre que a oferta diminui e se a demanda não baixar na mesma proporção, há um aumento dos preços. É como se a gente vai numa feira no fim de semana comprar laranjas, toda semana tem 3 bancas que vendem laranjas. Se em uma determinada quantidade de pessoas que compram as laranjas. Então, se isso se continua toda semana, o preço da laranja se mantém constante. Mas se de repente a quantidade de laranjas é reduzida, porque um dos produtores teve um problema e não conseguiu trazer aquela quantidade de laranjas que trazia normalmente, e em vez de ter 3 bancas de laranja, só tem 2, provavelmente esses 2 produtores que têm bancas de laranja vão conseguir vender laranjas mais caras, né? Porque a quantidade de pessoas é a mesma e, portanto, se reduz a quantidade da oferta e mantém a demanda, o preço tende a aumentar. Os produtores aproveitam aquela disposição do mercado de comprar aquele produto e aumentam o preço. Então, no caso da economia mundial, aconteceu algo parecido com isso, né? Então, a redução da oferta passou a aumentar os preços mundiais. Isso é um problema. No caso do Brasil, o Brasil tem a mesma situação que o mundo tem, mas o Brasil ainda a situação foi piorada por uma falta de, de políticas públicas para minorar, para reduzir a situação. A questão da Petrobras, que eu já expliquei, né, que acabou por elevar muito o preço dos combustíveis. Depois, a não atenção para a produção agrícola brasileira, principalmente os pequenos e médios produtores. E eu repito que em setembro desse ano, o PL, Projeto de Lei 823/2021, que era um projeto de lei que ia dar apoio à produção de alimentos no Brasil, foi vetado, né? Esse projeto de lei foi vetado por Bolsonaro. Então, nós temos isso. E temos também um problema que prejudica ainda mais as pessoas, né, na época da pandemia, que é a falta de políticas para distribuir renda para as pessoas, né? Então, se as pessoas estão desempregadas e elas não têm renda, elas precisam de renda para comprar alimentos. Se houvesse uma injeção de dinheiro na economia através de ajuda para as pessoas de baixa renda, essa economia iria incentivar também os produtores a vender mais. Então, Felipe, você falou desse ciclo todo. A gente sabe que esse ciclo ele gera um impacto na vida das pessoas. E quais são as pessoas que são mais atingidas pela inflação, pela essa situação toda? As pessoas que são mais atingidas pela inflação são justamente as pessoas de baixa renda. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas de baixa renda,
são aquelas normalmente que têm empregos mais precários. E quando há problemas de recessão, né, de falta de crescimento, esses empregos são os primeiros a serem fechados. Então, as pessoas ficam desempregadas. Segundo, as pessoas também de baixa renda não utilizam quase todo a sua renda no dia a dia. Ou seja, elas gastam com aluguel, gastam com transporte, com alimentação, basicamente. E não utilizam mecanismos financeiros que estão disponíveis no sistema bancário para a preservação do valor dos seus ativos, do seu dinheiro. Então, as pessoas que têm dinheiro, que são de classe média mais alta, normalmente essas pessoas têm aplicações financeiras que rendem juros ao longo do tempo. Então, quando há inflação, essas pessoas perdem também, é verdade, mas elas perdem menos, porque uma parte do seu dinheiro está no banco rendendo algum juro. Né? Algum juro. Então, essas pessoas perdem menos. Quem mais perde são justamente aquelas pessoas que não usam esses mecanismos que existem no sistema financeiro, nos bancos. São as pessoas mais pobres. Elas têm toda a sua renda gasta imediatamente. Como a inflação cria um cenário propício para a insegurança alimentar e nutricional dos brasileiros. Ah, certo. A inflação causa essa insegurança justamente porque as pessoas têm menos acesso ao alimento, né? Vamos observar que quanto menor a renda da pessoa, né, quanto menor a renda de uma família, maior a proporção dessa renda que é dedicada à alimentação, não é? Então, uma família que tem um salário mínimo de renda, possivelmente mais da metade do que ela gasta é dedicado à alimentação da família. Uma pessoa que tem 10 salários mínimos, a percentagem do que ela gasta de alimentação nem chega a 50%, é muito menos do que isso, né? É 10, 20%. Então, quanto menor a renda, maior é o espaço que essa renda é utilizado para alimentos. Então, quando nós temos uma situação de aumento de preço generalizado dos alimentos e, seguindo essa lógica, as pessoas de menor baixa renda são aquelas que utilizam a maior parte da sua renda para alimentação, isso significa que as pessoas vão ter menos acesso aos alimentos e, portanto, a sua segurança alimentar está em perigo. Né? Por isso que a gente tem escutado na imprensa, né, vocês já mencionaram, os casos, né, de pessoas buscando tipos de osso, né, até osso para comer, né, para fazer alguma coisa de comida utilizando osso, restos de carnes, etc. Justamente porque é uma faixa de população que não consegue se defender da inflação, né, porque toda a sua renda é dedicada, né, grande parte da sua renda, ou a maior parte da sua renda, é dedicada justamente à compra de alimentos. Nós encerramos este episódio da série Comida Boa aí no Prato, agradecendo ao nosso convidado, Felipe Reis, e também à Amanda, que me ajudou a conduzir essa conversa. Agradeço também a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pela Paulo Freire AM 820 kHz. Obrigado, gente, pelo convite. Fico à disposição para ajudar vocês nas próximas oportunidades, se assim for, se vocês acharem que é conveniente. Tá certo?